e amados irmãos, amigos aqui do grupo, que Deus abençoe a todos nesta noite, que todos venham receber as bênçãos do Senhor na vida de cada um. Você que está assistindo aqui pelo programa aqui no Facebook, você que está aí no YouTube, no Instagram ou no WhatsApp, que Deus venha abençoar você nesta noite, venha alcançar você, em nome de Jesus. Essa palavra aqui é para você, essa palavra aqui é para nós, esta palavra é para todos que estão ouvindo neste momento, que estão aí preparados com o coração. Você que entrou neste vídeo, não saia, né? Fique até o final, porque Deus quer falar com você através da sua palavra. Deus quer falar ao seu coração através dessa mensagem que vem do coração de Deus ao nosso coração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que está aí ouvindo, você que está aí preparado, que Deus venha abençoar você. Em nome de Jesus, seja na área que você precisa, na área que você está necessitando, que Deus venha entrar com providência. Se é na saúde, receba a sua cura, receba a cura e a restauração na família. Se é uma restauração na sua família, receba em nome de Jesus Cristo. Uma libertação, receba essa libertação. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então receba esta libertação nesta noite, receba a sua bênção agora no nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é digno de toda a glória. Essa palavra aqui, ela é muito importante para nós, amém. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração já desde a metade da semana para cá, Deus tem me tocado muito nessa palavra, e a gente vai se preparando, a gente vai pedindo ao Espírito Santo para que Ele venha discernir no nosso coração essa mensagem, para que você, quando ouvir, possa ouvir com clareza, entender com clareza o que Deus quer falar com você através do Espírito Santo, através da sua palavra, né? Essa mensagem está ali em Lucas capítulo 15, né? Onde se fala sobre o filho pródigo, que muito se prega sobre o pai receber o filho, né? Receber o filho de braços abertos, né? A redenção do filho, não é? A ira do irmão, o pai ter recebido o filho perdido, né? Mas Deus também nos mostra outras direções, Deus nos mostra aqui também outras situações que acontecem, né, no dia, né, de um crente, de um cristão, né, que tem passado aí por luta. Nós temos em momentos difíceis, mas nós temos momentos trabalhosos, né, onde pessoas não querem mais ouvir o Evangelho, não querem ouvir mais a palavra, pessoas que não querem andar mais na presença de Deus, que querem andar conforme a sua vontade, conforme o seu coração, mas Deus não deixa de anunciar a sua palavra, Deus não deixa de anunciar a palavra como uma forma de aviso, né, de alerta ao coração do servo, né, daquele que está na presença de Deus. Essa palavra é para mim e para você, para todos nós, né, que muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus e bate uma frieza espiritual, bate uma frieza, né? A pessoa muitas vezes não tem mais vontade de ler Bíblia, às vezes a pessoa não tem mais vontade, não tem força para orar, tem pessoas que não têm força para ir na igreja, pessoas que não têm força para estar em comunhão com os irmãos, né? Isso aí significa uma frieza espiritual que não vem da noite para o dia, mas sim, isso já vem vindo, muitas vezes, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou à igreja, isso e aquilo, tudo vai se deixando para amanhã aquilo que se podia fazer hoje, agora, né? Então essa palavra, irmão, venha de encontro com você, que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que você possa ser abençoado, fortalecido, né? Que aquela fome pela palavra possa voltar, aquela sede pelo Espírito Santo possa voltar, aquele desejo de estar em comunhão aos irmãos na igreja possa voltar e você ser fortalecido, né, na presença de Deus. E você que está passando por alguma situação, né, você está na igreja, né, você está fazendo a obra, mas às vezes bate um desânimo, às vezes bate eu acho que eu não vou fazer a obra. Pois essa palavra também é para você, em nome de Jesus, amém? Quero começar aqui em Lucas capítulo 15, do versículo 11, que diz a palavra assim, ó: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, né?
esse filho estava debaixo, né, de uma cobertura do seu pai, e chegou um momento que ele desistiu de estar ali, né? Ele começou a ter decisões, começou a ter outras direções, né? E não quis ficar mais debaixo ali da proteção, né, do pai. E naquele momento ali entrou no coração dele de pedir, né, as fazendas. A fazenda representa as bênçãos, né? Quando você está debaixo, né, de uma cobertura espiritual ou pastoral, você está debaixo, né, e recebendo as bênçãos, bênção de proteção, bênção na saúde, bênção na prosperidade, bênção de estar bem com Deus, sempre alegre, independente das situações, da adversidade, sempre com um pensamento positivo, sempre com fé, né? Isso é estar com a bênção do Senhor, ter, né, o alimento de cada dia, o vestir de cada dia, né? Uma família, né, mesmo muitas vezes passando por uma situação, seja financeira, saúde, mas uma família completa e feliz, sabendo administrar os problemas por causa dessa bênção que está sobre você. E por estar com essa bênção é porque você está debaixo da proteção divina, através da proteção espiritual, através de alguém que zela por você, através das orações, através do querer bem, está sempre direcionando você a andar nesse caminho que nós devemos andar debaixo da presença de Deus, através da presença do Pai. E este filho chegou o momento de tomar a decisão e disse: Pai, dá-me as fazendas, que é as bênçãos, me dá as bênçãos, né? Hoje as pessoas elas vão no ministério, vão numa igreja, numa congregação, porque hoje elas estão como esse filho mais jovem, né? Esse filho novo, querem somente as bênçãos e sair para fora, viver a vida, né? Então esse jovem, este filho, ele pediu a sua fazenda: ó, me dá a minha parte, porque eu quero sair, eu quero viver, eu quero ter novas aventuras, eu quero conhecer pessoas, eu quero me aventurar, eu quero isto e aquilo, né? Então, mas o pai, diz a palavra que o pai deu a parte dele: ó, toma tuas bênçãos aqui, toma tuas bênçãos, né? Deu as bênçãos, porque o pai não nega bênçãos para ninguém, seja quem você é, né? Seja quem você seja, se você pedir a Deus, né, pedir com fé, crendo, Deus não nega as bênçãos para ninguém, Deus retribui essas bênçãos, né? Assim como diz a palavra que Deus manda chuva tanto para a pessoa boa como para a pessoa ruim, né? E diz a palavra que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele está sobre todo ser humano. E todo aquele que está de coração aberto e pede de coração, Deus, ele manda a bênção. Por isso que muitas vezes um crente, um cristão, muitas vezes vê que as pessoas em geral não estão na igreja, muitas vezes não servem a Deus, são abençoadas. Por quê? Porque Deus não nega a bênção para ninguém. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é digno de toda a glória, Ele não nega a bênção para ninguém. O Pai, Ele é bom, né? E ali, quando esse filho pediu essa bênção, Deus entregou as bênçãos para ele, né? Esse pai entregou a fazenda para ele, entregou tudo ali para ele. E diz a palavra assim, ó: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, longe, se afastou completamente da presença do pai, né? Foi para uma terra longe, longíssima, né? É o que acontece muitas vezes quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, se afasta da casa do Senhor, onde estava debaixo de uma cobertura, estava debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma cobertura pastoral, se afasta e fica longe mesmo. O que significa longe, né? Da onde estava? Fica longe da presença de Deus, não ora mais, não quer mais comunhão com Deus, não quer mais ler Bíblia, não quer louvar o Senhor, não quer nem sequer falar de Deus, né? Se afastou completamente, ficou longe mesmo da presença do Senhor, né? E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que a palavra estava dizendo aqui? Ele se afastou tão longe de Deus, se foi com as bênçãos. É o que acontece muitas vezes com as pessoas recebem as bênçãos na igreja, né? Recebem as bênçãos através de um pastor, né? Recebem as bênçãos de Deus, e depois
depois saem da igreja, você vão com a bênção, você vão com a saúde restaurada, você vão com a prosperidade restaurada, você vão com a família restaurada, né? Você vão com a vida restaurada, e aí começam a dar desculpa: pastor, hoje eu não vou poder ir na igreja, pastor, hoje tem um familiar para visitar em casa, eu não vou poder ir na igreja hoje, né? Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu tenho muitas coisas para fazer, assim, né? E vai se afastando de Deus. Por quê? Porque ela sente no coração que ela está abençoada, e de fato ela recebeu as bênçãos. Só que ao passar o tempo, diz a palavra aqui, ó, e ali desperdiçou a sua fazenda. Ao passar o tempo, aquelas bênçãos vão acabando, irmãos, né? Aquelas bênçãos que você tinha recebido, que você tinha, né? E você se alegrou, e aquilo vai começando a acabar. Pastor, me explica isso, como começa a acabar? Começa a acabar por quê? Porque quando vai terminando as bênçãos, vai entrando a decepção. Quando vai terminando as bênçãos, vai entrando o quê? A luta. Quando vai terminando as bênçãos, vai entrando a diversidade, e que você não sabe o que fazer. Aí começa a fazer, e como mais? Quando você vai à bênção, quando a bênção se vai, você começa a tomar atitude por conta própria. Quando tem situação difícil, quando tem uma luta, você começa a tomar decisões precipitadas. Você não procura mais a Deus por causa de estar longe da presença de Deus. Você não sabe o que fazer, começa a tomar atitudes precipitadas, ou começa a negligenciar, né, certas coisas. E a bênção, quando vai indo embora, significa a presença de Deus. A primeira coisa, a presença de Deus já se afastou. A presença de Deus, você se afastou da presença de Deus. Quando a presença de Deus vai embora, quando a presença de Deus se afasta de você, aquele rio que estava mantendo você vivo, com esperança, com fé, vai chegar um momento que vai se acabar também. Vai acabar. Eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, né? Eu não vou mais na igreja, eu não tenho mais comunhão com os irmãos. Aquilo vai começando a ficar como uma barragem, vamos dizer, para o dia de hoje, que quanto menos chove, aquela barragem, aquela água vai baixando, até um ponto de chegar que fica vazia a barragem, fica seco, né? E a pessoa começa a ficar seco, começa a ficar, né, sem presença alguma, né? Começa a entrar a tristeza, começa a entrar a depressão, começa a entrar os pensamentos negativos, começa a entrar as palavras de morte, começa o desprezo, né, pelas coisas ou pelas pessoas, né? Quantas pessoas hoje que estão vivendo aí uma situação de depressão, que não querem ver as pessoas, querem viver só encerrado, querem ficar trancado, querem ficar num quarto escuro, querem desaparecer, porque ficou uma sequidão na alma. As bênçãos começaram a acabar, as bênçãos acabam, irmãos, e só fica a misericórdia na vida, né? Mas eu sou uma pessoa abençoada, eu estou vivo. Não, isso aí não é bênção, é bênção por causa da misericórdia. A misericórdia por si só ela é uma bênção, porque a misericórdia do Senhor não nos consome. Ai se a misericórdia do Senhor não tivesse com nós, ai se a bondade de Deus não tivesse com nós, você ou eu, qualquer um de nós, já teríamos tirado a própria vida, já teríamos feito alguma bobagem muito grande na vida, né? Então tantas outras coisas. A misericórdia de Deus não nos consome. A misericórdia do Senhor nos mantém de pé, mas as bênçãos da sabedoria, as bênçãos do discernimento, a bênção de estar na presença de Deus, as bênçãos de saber lidar com a situação, de ter saúde, tudo isso vai começando a acabar, porque começa a ter uma secura na alma, né? Como diz a palavra de Deus, não diz, mas nós se criamos ouvindo que saco vazio não se para em pé, né? Saco vazio não se mantém de pé. Isso significa o quê? Alma vazia, espírito vazio, o corpo não se mantém em pé. Quando a alma está vazia, o seu corpo começa a sentir, a sua alma começa a sufocar, a sofrer, a gritar por socorro, porque você se afastou de Deus, você saiu dos caminhos de Deus, você saiu dos propósitos de Deus. O propósito ainda está ali, esperando por você, mas você se afastou, assim como
esse jovem, esse filho, ele pegou e disse, vivendo dissolutamente, estava vivendo de qualquer maneira, gastando tudo que o pai tinha dado, gastando as bênçãos. A pessoa sai, ó, como é que eu perco a bênção hoje, pastor? Como é que eu perco? Me explica. Ó, você está na presença de Deus, tendo uma vida feliz, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida digna, uma vida rica na presença de Deus, porque nada te falta, né? E dissolutamente significa que se você vive de qualquer maneira, se afastou da presença de Deus, se afastou da comunhão com Deus e os irmãos, aí entra o que? A mentira, o engano, os vícios, a prostituição, né? O adultério, a fornicação, as drogas, tudo que não prevém de Deus você começa a praticar. Isso você pode ter certeza do que eu estou falando. Você saiu da presença de Deus, mas eu saí com as bênçãos de dentro da igreja. Mas lá no mundo, o mundo é um imã, ele vai atrair você para os prazeres da carne, vai atrair você para a ganância, para a soberba, para o orgulho, vai atrair você, né? E você vai começar a jogar todas as suas bênçãos fora por causa desses prazeres, por causa das festas, por causa do sexo, por causa do prazer da bebida, por causa da maconha, das drogas, da prostituição, da jogatina. Você vai jogando as bênçãos fora por causa disso aí. Você vai trocando as suas bênçãos sem você perceber, por causa do que Esaú pode oferecer para você, né? Você troca a sua bênção por causa de um prato de lentilha, porque o prato de lentilha naquele momento, no momento ele pode saciar a fome que você dá, a fome do prazer, do sexo, né? Da atração, das drogas, da prostituição, né? Você troca as bênçãos do Senhor, que é a herança, né? É a justiça, é a promessa, por causa de um prato de lentilha, e você começa a jogar suas bênçãos fora. Foi que este rapaz, esse filho jovem, o filho mais novo fez. Ele pegou toda a sua fazenda que pediu ao pai, ele pediu ao pai. É como hoje, você está na igreja, você está na presença de Deus, você pede a Deus: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu casamento, abençoa minha área financeira, Senhor, abençoa todas as áreas. Deus vai lá e abençoa. Você vê isso aí, você sente isso aí, você recebe isso aí, você está sendo abençoado, você está sendo, né, cheio, transbordando na bênção do Senhor, para não falar a alegria, sentir a presença de Deus em você, sentir aquela intimidade com o Senhor, com você, né? Você está tendo todas essas bênçãos, você está tendo tudo isso aí, mas aí você se deixa levar, você que nem Eva, né? Que nem Eva se deixou levar pela curiosidade, né? Deus falou, disse assim: ó, tem 3 árvores aqui, essa do meio não é para comer, né? Se você comer essa aqui que é da ciência do bem e do mal, você vai morrer, né? Deus disse que não era para comer e acabou. É obediência, não é uma questão de você perguntar o porquê, mas é uma questão de dizer: amém, Senhor, se não é para comer, amém, né? Mas a Eva se deixou levar pela concupiscência dos olhos, né? Deixou entrar pela concupiscência dos olhos e a curiosidade do coração, e aí entrou a serpente usando a própria palavra, dizendo: o que Deus disse? Que você comer essa árvore você morre? Ah, não, mas não é verdade não, come, porque essa árvore é da ciência, isso aí ele vai te dar vida, vai te dar inteligência, você vai ficar inteligente, você vai ficar igual a Deus, né? E a mulher simplesmente ali comeu do fruto que não podia comer, né? Não era por uma questão por causa do fruto, mas era por questão de obediência. Se Deus diz não vai, não vai. Se Deus diz não come, não come. Se Deus diz não te relaciona com essa pessoa, não te relaciona com essa pessoa. Se Deus está dizendo cuidado por onde tu está pisando, então toma cuidado, observa, vigia, né? Para que você não venha cair na concupiscência dos olhos e a curiosidade do coração, e você acabar caindo no pecado, cair no prato da lentilha, né? Por causa para saciar uma fome da curiosidade. Às vezes é curiosidade, tem pessoas que saem para o mundo por curiosidade, né? E não tomam cuidado. Amém? Espero que você esteja entendendo. Se você estiver entendendo essa palavra aqui é extremamente, né, importante para mim e para você, você que faz a obra de Deus, você que está no ministério, você que é membro, né? Você que está na igreja por uma bênção. Não vá só por uma bênção, irmão. Vá para ter intimidade com Deus, vá para ter intimidade com Jesus, né? E vá para não sair da presença mesmo do Senhor. Fique debaixo da proteção,
fique debaixo do manto do Pai, não saia por nada neste mundo, independente da adversidade, independente da luta que você está passando, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe de estar em comunhão com os irmãos, aqui na igreja, aqui, muitas vezes nós estamos fazendo o culto e o Espírito Santo toma conta do culto e o Espírito Santo dá uma direção, vai lá, olha para o irmão, abençoa o irmão, vai lá e dá um abraço no irmão, vai lá e aperta a mão do irmão, abençoa ele, tudo direção do Espírito Santo. Enquanto você está em comunhão com os irmãos, enquanto você está em comunhão com Deus, você está sendo abençoado, alcançado. Não troque essa bênção por um prato de lentilha, não troque essa bênção por um prazer que vai te durar por uma hora e pode te custar o resto da tua vida. Olha só, você às vezes vai curtir um prazer aí de meia hora, de uma hora, e isso vai custar a sua salvação para a eternidade. Então não troque a sua bênção de estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, por causa de um prato de lentilha, por uns minutos de prazer, ou por uma hora de prazer. Não troque, a sua bênção, E o que aconteceu lá no versículo 14? Diz assim, e havendo ele gastado tudo, acabou com a bênção que ele tinha, bênção de tudo, e disse assim, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade, ficou sem as bênçãos, ficou sem sabedoria, ficou sem discernimento, não sabia para onde ele ia. Quando a coisa aperta, quando você sai da presença de Deus, sai da direção de Deus, você volta a ter uma cegueira espiritual. Você volta a ter uma cegueira espiritual e você não compreende, você não entende, aí você volta com o pensamento do mundano, daquela pessoa mundana, Por exemplo, acontece essa tragédia que está acontecendo no mundo, o do mundo o que acontece? O do mundo o que é? Meu Deus, o que é isto? O mundo vai acabar, meu Deus, como pode? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Começa a indagar, começa a perguntar, começa isso e aquilo, mas quem está debaixo da presença de Deus, quem está debaixo do manto do Senhor, quando ouve ou vê essa situação acontecer, ele está dando glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é verdade e a tua palavra se faz verdade, a sua palavra é verdadeira. Quando o Senhor diz que vai fazer ou que vai acontecer, ela acontece mesmo. Glória a Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, porque isso é intimidade. O Pai falou e se cumpriu. O do mundo não tem mais a visão espiritual. Então tudo o que acontece, culpa a Deus, culpa o fulano, culpa o ciclano, culpa o beclano e assim por diante, E aqui, além desse rapaz, esse filho, perder a bênção da sabedoria, a bênção do discernimento, a bênção de estar com uma família abençoada, a bênção de estar no meio de irmãos, ali em comunhão, para enfrentarem junto, para enfrentarem junto a crise, enfrentarem junto a adversidade, ele ficou o que? Diz a palavra ali, começou a padecer necessidade, começou a padecer, não só necessidade, não só a necessidade de comida ou de roupa, mas a necessidade de entender, de saber para onde vai naquele momento, o que eu vou fazer, ele começou a padecer, a sofrer, e diz a palavra assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Aí o que acontece? A pessoa, quando ela perde a comunhão com Deus, a pessoa, quando perde de andar na presença de Deus, da direção de Deus, ele começa a pegar outros caminhos mais fáceis, não sabe buscar Deus, começa a buscar outros trilhos, outras direções, outras religiões, porque se torna um caminho mais curto, quando a pessoa está desesperada. Quantas pessoas eu já atendi? Às vezes a pessoa, quando ia eu ia fazer visita, às vezes a pessoa pedia um pastor, daqui a pouco ia lá na outra religião, e assim passava, não sabia o que fazer, passava de religião em religião. Por quê? A pessoa estava padecendo, a alma estava gemendo, a alma estava clamando por socorro, e a pessoa que não tem a visão da palavra, a pessoa que não tem a visão e o discernimento da mensagem de Deus, começa a procurar socorro por outros lugares, começa a fazer oferendas, começa a pedir socorro para demônio, achando que demônio é santo, E aí isso são pessoas que estão padecendo, estão sofrendo, porque não têm discernimento, não têm a visão espiritual da palavra, porque não querem andar com Deus, não querem ter intimidade com Deus, somente aquilo que Ele pode oferecer. Foi o que esse rapaz fez. Pai, me dá as minhas bênçãos que eu vou me embora. Ele recebeu as bênçãos, foi embora, mas não quis ter mais intimidade
intimidade com o Pai. Ele quis fazer a sua vida, né? Como muito acontece hoje, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero, mas eu digo uma coisa para você: enquanto você tem ar, que você está respirando, enquanto você está respirando nesta terra, a vida não pertence a você, a vida pertence a Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós morrermos, o corpo volta ao pó e o espírito volta ao Pai. A nossa vida aqui é um presente, é uma dádiva, né? Que vem de Deus, e por isso que nós nascemos para adorá-lo, né? Nós somos apenas criaturas que nascemos para adorar o Criador, né? Então preste bem atenção, a sua vida não é sua, a vida pertence a Deus, e você todos os dias tem que entregar a sua vida nas mãos dele, tem que entregar com amor, com alegria, com intimidade, abraçar esse Pai em nome de Jesus, né? Então esse rapaz, esse filho começou a padecer. Quantos de nós hoje estamos padecendo também? Quantos de nós estava com a bênção, saímos do ministério, saímos da igreja onde estava com a bênção, e no meio do caminho, lá no mundo, começou a perder a bênção e entrar a maldição. Começou a perder a bênção e começou a entrar a tragédia. Começou a perder a bênção e começou a entrar as brigas no casamento, né? Começou a perder as bênçãos e começou a entrar as brigas, as drogas, os vícios novamente, a jogatina novamente, as brigas constantes, né? Tudo por quê? Porque eu estava com a bênção, eu não precisava do pastor, eu não precisava mais estar na igreja, eu não precisava mais estar em comunhão com os irmãos, né? Quando eu coloco isso no meu coração, aí o diabo começa a colocar um monte de coisa. Aí você deixa de olhar para o altar do Senhor, começa a deixar de olhar para Deus, para começar a olhar para os irmãos, defeito dos irmãos, defeito do ciclano, defeito do beclano, e assim por diante, né? Quando Deus vê que você já tem uma intenção no seu coração, quando o diabo vê que você já tem uma intenção no seu coração, como Eva, ele começa a entrar e começa a poluir o seu coração, e aí começa a preparar o momento de você começar a dar para trás, começar a querer abandonar, a desfalecer, né? Começa a não ter mais força para orar, não tem mais força para ler a Bíblia, não tem mais força de ir na igreja, né? De estar em comunhão. Por quê? Porque você começa a colocar coisa no seu coração, de vez de estar no seu coração somente a presença de Deus. E aqui, irmãos, aqui começa, né, uma situação que diz assim no versículo 16, assim, ó: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha só, ele estava tão no fundo do poço, que ele desejava comer até as comidas dos porcos, né? O que acontece muitas vezes com as pessoas, só comem o resto, né? Sabendo que Deus tem o melhor para dar para você, né? Só come o resto, só come aquilo, né? Aquilo que o diabo oferece para você. Você podendo ter o melhor de Deus, poder ter o melhor na sua casa, na sua família, né? Porque Deus é Pai, e Pai jamais vai desamparar os seus filhos, né? Seja na área financeira, no alimento, no vestir, né? Em todas as áreas, jamais Deus vai desamparar, nunca vai faltar nada para você. Mas muitas vezes, por não querer ter essa intimidade, não querer estar na presença de Deus, não cumprir a sua missão, não cumprir o ministério que muitas vezes você tem, você começa a comer apenas porcaria, comer comida dos porcos, comer miseravelmente, comer só o que não presta do mundo. E você muitas vezes, por causa da cegueira espiritual, você se agrada daquilo, você gosta daquilo, você, né, porque o diabo conseguiu fechar os seus olhos espirituais. Quantos de você hoje, você largou não só o ministério da igreja, mas às vezes largou uma família para viver uma vida, né? Eu sempre sou bem aberto a essas coisas. Você, né, hoje você já tem uma certa idade, né? A qual você tem que servir de exemplo, né? Por causa da maioridade. Não, você muitas vezes prefere abandonar sua família para viver uma aventura, né? A qual o diabo coloca no seu coração, dizendo: ainda há tempo de se divertir, há tempo de ser feliz. Isso, não, na verdade, isso aí, o que você não fez quando você era jovem, depois de uma certa idade, você não faz mais, porque a própria natureza, né, ela te ensina que há tempo determinado para todas as coisas. Você é criança, você vai fazer as coisas de criança. Você é jovem, você vai fazer as coisas de jovem. Você é adulto, você vai fazer as coisas de adulto, vai amadurecer, ser homem ou mulher adulta, ser exemplo para os filhos, né? Quantos familiares hoje eu vejo pais sofrendo hoje,
né, através dos filhos, porque não são exemplo, né? Você não quer que seus filhos você não quer que seus filhos fumem, mas você fuma. Você não quer que seus filhos bebam, mas você bebe. Você não quer seus filhos nas drogas, mas você usa droga, né? Você não quer os seus filhos desonrando a família, mas você mesmo desonra a família através da traição, do adultério, da fornicação e tantas outras coisas. Então, são coisas que são comidas de porcos, né? São comidas de porcos, são o resto, né, do que o diabo pode te oferecer. E mesmo assim, ele pedia, e ninguém lhe dava nada. Ninguém vai te dar nada. Você sai da presença de Deus, tenha certeza que você vai entrar decepção, vai entrar tristeza. Por quê? Porque o homem, a própria palavra de Deus diz assim, maldito é o homem que confia no homem, né? Significa duas direções aqui, é você confiar num amigo, confiar num parente, confiar até num pastor, confiar no fulano, né? Tá errado. Você tem que confiar em Deus, para que Deus coloque as pessoas certas na sua vida. E essas pessoas, elas possam te alimentar, te ajudar, te levantar da onde você está. Outra direção da palavra, maldito é o homem que confia no homem, é você confiar em si mesmo, como aconteceu com este filho pródigo. Ele confiou em si mesmo, me dá a minha fazenda porque eu quero sair, eu quero fazer a minha vida, eu quero construir a minha vida. Só que ele saiu da presença de quem podia aconselhar ele, e ele, na verdade, ele não precisava criar, na verdade, ele não precisava construir, porque já estava tudo pronto. Já está tudo pronto, você não tem que criar nada, você não tem que inventar nada, já está tudo pronto. O pai já preparou a herança para você, você só tem que manter-se ali firme, junto com o pai, junto ali com o irmão. Para quê? Para que você chegue no momento certo, você venha herdar aquilo que é seu por direito. E o que é seu por direito hoje? A herança da eterna vida, né? Da eternidade que está aí pronto para você. Está tudo pronto. Você não tem que sair da presença do Pai, você não tem que sair da presença, você não tem que sair da casa, você tem que se manter firme com o seu irmão, ali, junto, trabalhando, fazendo a obra, ministrando, evangelizando, falar do amor de Cristo, levar o amor para dentro de casa, levar o amor para a família, perdoar, ser perdoado. É só isso, né? Fora isso, você não tem que inventar nada. Aqui na igreja mesmo eu não invento nada, eu não invento campanhas disso, eu não invento campanha daquilo, eu não invento shows, eu não invento nada, né? Toda quinta-feira tem o culto da busca do Espírito Santo, para nós ter mais a presença de Deus. No domingo é o culto dos filhos de Deus, para adorar, para louvar, e acabou. Cada um depois sai da igreja e continua vivendo debaixo do manto da cobertura espiritual, sem ficar inventando, sem sair do foco, sem sair da presença verdadeira que Deus quer que você esteja. Amém? Então não invente ideias, apenas fique debaixo do manto e da cobertura do Pai, para que o Pai possa proteger você de todas as ciladas. E que mais? E ali entra uma questão, no versículo 17 vai entrar uma questão a qual nós precisamos orar. É onde entram nossas orações pelos nossos filhos, né? Pela nossa família, que muitas vezes estavam no ministério, estavam na presença de Deus, se afastou, né? Por causa dos prazeres do mundo, para viver uma nova vida, ou tentar fazer uma vida, né? Aqui vai entrar a nossa parte. Por quê? Porque olha só, depois que o filho perdeu as bênçãos, começou a andar na miséria, né? E quando ele viu que a coisa não tinha, estava no fundo do poço, que às vezes Deus vai permitir, já que a pessoa não quer andar no caminho dele, o pai não vai impedir, o pai não impediu. Tu quer tua bênção, tu quer tua herança, então toma. Quer ir embora? Pode ir, né? O pai não vai impedir, Deus não vai impedir, é livre-arbítrio, a decisão é sua. Você não quer ficar mais na bênção, você não quer ficar debaixo da proteção, tudo bem, toma tuas bênçãos, né? E segue a tua vida, né? E Deus vai permitir você, por causa da sua decisão, das suas escolhas, você vai colher o que você planta, né? E ali diz que quando ele passou, que ele estava no fundo do poço, quando ele não tinha mais para onde ir, para onde ele não tinha mais para onde escapar, fugir, diz a palavra no versículo 17, diz assim, e tornando em si, olha só, e tornando em si, quando a pessoa senta e começa a refletir na vida, que está vivendo, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele sentou e começou a refletir, meu Deus, os irmãos lá na igreja, né? Tudo sendo abençoado, tudo feliz, né? Minha família está na presença de Deus, estão comendo do melhor, estão desfrutando do melhor, e eu estou aqui
né, numa praça, só com gente que não dá exemplo para ninguém, né? Estou aqui numa praça fumando maconha, estou aqui me drogando. Ou você que é moça, né? Estou aqui dentro do carro desse rapaz, me prostituindo, eu podendo estar em casa com a minha família. Ou você que está aí nos maus negócios, na corrupção. Você que deixou uma esposa dentro de casa e está aí com um amante e se sentindo o pior dos homens ou o pior das mulheres. Você que mentiu, enganou, você que mentiu de uma pessoa, você agora nesse momento você tem se sentido péssimo, você tem se sentido o pior de todos os homens e todas as mulheres. Foi o que aconteceu com esse jovem, foi o que aconteceu com este filho. Ele começou ali a refletir no que ele estava vivendo e do que ele perdeu e como é que estavam vivendo os irmãos, como é que estavam vivendo a família. Isso acontece muitas vezes. E aí o que aconteceu? Levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E ali ele tomou a decisão de voltar para casa, e o resto eu convido você para que você leia, né? Ele tomou a decisão de voltar para casa. Essa é a oração que eu e você temos que fazer, né? Daquela pessoa que decidiu sair debaixo da proteção do pai, que inventou de sair debaixo da proteção da igreja, da oração, do ministério, ou sair da família, do caso, não importa qual foi a situação, o que ele abandonou, mas a nossa oração é: Senhor, quebranta o coração desse familiar, mostra para ele a realidade, Senhor, porque ele está vivendo uma fantasia, ele está vivendo numa mentira, no engano. O diabo cobriu os seus olhos, só o Senhor pode arrancar essas castas dos seus olhos, pode arrancar essas castas do seu coração e trazê-lo de novo aos teus braços, Senhor. Trazê-lo de novo à tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração. Não é brigar, não é discutir, não é mais nada a não ser abraçar e orar, interceder, para que aonde esteja o seu filho, aonde esteja o seu casamento, aonde esteja o irmão que você tanto tem orado, venha ser tocado pelo Espírito Santo aonde ele está. Ou talvez alguém que, por ter deixado de andar nos caminhos, teve um vazio espiritual na sua alma e entrou em depressão, e nesse momento ele está lá no quarto, né, encerrado, num quarto escuro, não quer ouvir a voz de ninguém, não quer escutar ninguém, não quer ouvir a família. Então, mas você, através da oração, já é 15 para 1 da manhã. Nesse horário você pode estar dobrando o seu joelho, clamando, orando, intercedendo, fazendo um jejum, buscando intensamente, para que o Espírito possa alcançar aonde eu e você não podemos alcançar. Somos limitados, mas o Espírito Santo, ele entra como fogo e vai lá e levanta aquela pessoa, acorda aquela pessoa, arranca as castas dos olhos espirituais, e aquela pessoa, quando você menos espera, ela volta para casa, ela volta para a igreja, ela volta para a comunhão com Deus, volta em comunhão com os irmãos e começa a praticar as boas obras de novo. Amém? Irmãos, que palavra abençoada, que palavra forte, irmãos. Não desperdice as suas bênçãos com as coisas do mundo, não desperdice as suas bênçãos com os prazeres do mundo, não desperdice as suas bênçãos por causa de um prato de lentilha, não desperdice. Mas receba a bênção e ande com a bênção, para que você seja curado, liberto, transformado e tenha sempre uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia do amor de Cristo em seu coração. Essa é a minha oração. Essa é a palavra do Espírito Santo no teu coração nesta noite, aonde você estiver, que você possa ser tocado, que você possa se levantar onde você está e possa voltar para a casa do Pai. Esse filho, ele voltou para a casa do pai. Leia todo ele depois e você verá o que aconteceu. O pai estava esperando de braços abertos. Tenha certeza que Deus está de braços abertos esperando por você. Tenha certeza que Deus está de braços abertos, pronto para perdoar você e restaurar você, colocar você no lugar de herdeiro e não de desonra. Receba essa bênção dessa palavra. Receba essa bênção e volte aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta madrugada.
você volte aos caminhos do Senhor. Pastor, estou fraco. Que o Espírito Santo venha te dar força. Que o Espírito Santo venha alcançar o teu coração neste momento, aonde você estiver, e você possa ser tocado e fortalecido, o seu coração, a sua alma e os seus pensamentos. E eu repreendo agora toda a ação do diabo que tem usado a sua mente para levar você para a perdição, para viver numa destruição total. Eu repreendo Satanás, eu repreendo os demônios agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu digo: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te e começa a ser restituído. Levanta-te e comece a ser curado e transformado de dentro para fora, restaurada a sua mente, a sua força, em nome de Jesus. Irmãos, o tempo está acabando, Jesus está voltando e é o momento de voltar para a arca. É o momento de voltar para casa. Volte, não perca mais tempo. Deus ama você, eu amo você, Jesus ama você. E o Espírito Santo está aqui para te ajudar, a te levantar aonde você estiver. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite e que você tenha um domingo cheio de vitória, um domingo cheio de conquista, e vá a uma igreja mais perto que você encontrar. Vá, fale com o pastor. Pastor, estou voltando ao rebanho, estou voltando aos caminhos de Deus. O Senhor pode me abençoar? Sim, eu posso te abençoar. E não desperdice mais seu tempo com o mundo, mas aproveite a sua bênção na sua família, no seu casamento, com seus filhos e com o ministério que Deus colocou na sua vida. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe.